Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estamos aqui direto dos estúdios da RVC para trazermos mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa, Momento de Reflexão, traz temas, ideias, assuntos variados, confrontados sob a luz da Palavra de Deus, como está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira, do engano, de toda a falsidade. Por isso nós confrontamos os assuntos e os temas com a verdade, com a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos para podermos falar sobre o tema mistérios. O programa de hoje tem como tema mistérios. Fique atento a isso. Você também pode fazer contato conosco enviando sua mensagem, sua sugestão de tema pelo Twitter que aparece aí na tela. Você também pode assistir o nosso programa pelo nosso site redervc.com.br e você também pode acompanhar o nosso programa no nosso canal no YouTube. E o programa de hoje, voltando, é mistérios. É um tema especial feito para você. E para nós darmos início a esse tema, nós queremos fazer uma leitura da Palavra de Deus, que está registrado em carta a Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, dos versículos 5 em diante, que iremos compartilhar agora com você. Diz assim a palavra de Deus: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir aqui o versículo de número 9, que diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. A palavra de Deus, relatada pelo apóstolo Paulo, diz que Deus criou todas as coisas, Ele é soberano em tudo. Mas num determinado momento aprouve revelar ao apóstolo Paulo e depois a todos os outros quantos creram sobre aquilo que estava oculto e escondido durante muitos séculos. Vou te dar alguns exemplos para nós começarmos a fazer uma reflexão para entendermos sobre o tema mistérios, aquilo que nós queremos compartilhar contigo e ajudar no entendimento, na sua prática, na sua vida real. Por exemplo, nos últimos tempos, tem acontecido muitos suicídios. Pessoas que dão cabo da sua vida, pessoas que entram em momentos desesperançosos e destroem, acabam com a sua vida. Quantas famílias perderam entes queridos por causa de suicídio? Quantas pessoas cometeram suicídio, às vezes não tão distante, não como uma notícia de televisão, mas às vezes próximo daqueles que nós mais amamos, próximos do nosso lar ou próximo da nossa família. Talvez eu falando, você aí tenha tido alguma experiência de algum familiar ou algum amigo que em um determinado momento de sua vida cometeu um suicídio. Acredite, as pessoas após um suicídio, uma tragédia na vida daquela família, daquela comunidade, daquela sociedade, iniciam um processo de avaliação, de investigação e a maioria das vezes
o inquérito ou processo é encerrado sem nenhuma notícia real. Ou seja, não se detecta nada, não se acha nada, não sabe por que aconteceu aquilo. A maioria dos processos que avaliam suicídios, o encerramento dele é: não sabemos o motivo. Algumas sugestões de motivos, mas não sabemos. Os familiares ficam sem saber, as pessoas que são próximas, os amigos ficam sem saber, a polícia fica sem saber. É um grande mistério. Às vezes, um outro tipo de exemplo que nós podemos dar de mistérios, por exemplo, você de repente tem uma causa na justiça, uma causa séria, uma causa de direito, né? A Constituição te dá esse direito de você pleitear na justiça algo, né, que tem respaldo legal, o advogado seu é sério, de repente, aquele momento em que você entra com aquele processo, todos ali envolvidos, você acredita que todos envolvidos ali estão com atitudes sérias, legais, a lei é bem clara, você praticamente já está com a causa ganha, porque você sabe que aquilo é o direito, está escrito na lei, mas num determinado momento, vem um parecer de um juiz totalmente diferente, oposto à lei, oposto à Constituição, oposto àquilo que você e o seu advogado escreveu na petição, na causa, no processo, e de repente aquilo que parecia ganho se torna numa grande derrota. Grande mistério. Mistérios existem nas nossas vidas a todo momento. Às vezes você está passando por um momento, um processo difícil na tua vida e você não sabe por quê. Existem mistérios que nós precisamos desvendar. Eu te dei alguns exemplos e sob a luz da palavra de Deus, nós queremos te alertar para que você possa entender aquilo que acontece à sua volta, para que você possa desvendar alguns mistérios que anteriormente eram ocultos e você não entendia, mas Deus quer que você saiba, Deus quer que você desvende esses mistérios e Deus quer te ajudar para que você seja um vencedor. Por isso, enquanto você faz um momento de reflexão aí, reflexiona sobre tudo aquilo que nós já compartilhamos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais um momento, mais um bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Mistérios. Fique atento, voltamos já já. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Mistérios. Mistérios. No primeiro bloco, nós relatamos, fizemos uma introdução à leitura da Palavra de Deus, que está registrada em carta a Efésios, no capítulo 3, dos versículos 5 até o 9, falando sobre aquilo que estava oculto durante séculos, e Deus começou a revelar através dos seus apóstolos e dos seus profetas, em especial registrado pelo apóstolo Paulo. Depois, nós citamos alguns exemplos de coisas que são mistérios na nossa vida, acontecem no dia a dia, às vezes até nas nossas famílias já passaram por essas situações, como o caso de suicídio, como o caso de uma causa que estava ganha e de repente perdeu, reinverteu toda a situação. Algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não consegue entender, nós relatamos isso e deixamos você aí pensando um pouquinho, fazendo uma breve reflexão. Mas agora nós queremos aprofundar nesse segundo bloco, trazendo um texto que o próprio Jesus disse, que está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu
Mateus, no capítulo de número 11, nos versículos de número 25, 26 e 27, que eu quero compartilhar contigo para nós aprofundarmos no entendimento sobre mistérios. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, né? Somente Deus pode trazer a revelação daquilo que está oculto, daquilo que é mistério para a minha vida e para a sua vida. Existem pessoas, existem famílias que passam por situações difíceis, tragédias, por coisas que acontecem na sua vida e elas não entendem, às vezes sentem um peso, às vezes sentem carregadas, mas elas não entendem o que está acontecendo. Mas Deus quer que você entenda o que está acontecendo. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas pessoas passam por situações difíceis, acreditam que são mistérios, mas é porque elas não conhecem a palavra de Deus, porque elas não conhecem o mundo espiritual e o mundo natural. Acredite, antes de qualquer coisa acontecer na minha vida e na sua vida, no mundo natural, aquilo que eu e você vemos, acontece no mundo espiritual. E muitas coisas que são mistérios, mas elas são reveladas através da palavra de Deus, onde eu e você podemos compreender aquilo que está acontecendo à nossa volta e podemos agir, lutar, intervir no mundo natural e no mundo espiritual, para que aquelas circunstâncias que estavam vindo sobre as nossas vidas como uma derrota se transforme em vitória, como uma maldição se transforme em bênção. E é isso que Deus quer para a sua vida. Por isso, quando o profeta alertava o povo lá de Israel, que aquele povo estava perecendo, destruindo, muitas coisas estavam acontecendo, e eles não conseguiam entender nada, e o profeta alerta, né? O profeta é usado por Deus para alertar, e ele deixou escrito na Bíblia Sagrada, em Oséias 4:6, o meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? A palavra de Deus. O próprio Jesus, quando veio na terra, ele registra, ele enfatiza na leitura que nós fizemos agora, falando que é ele quem revela, é ele que tem o conhecimento de tudo, é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e ele pode trazer essa revelação. A quem? Aos sábios? Aos doutos? Não. Ele vai trazer aqueles que têm sinceridade de coração, aqueles que são humildes e aqueles que querem. Ah, então quem tem titulação, quem é doutor não pode ter isso? Pode sim, se for humilde de reconhecer que Deus é Deus, que Jesus é Senhor de todas as coisas, aí sim ele também pode receber tudo aquele conhecimento que é necessário para as nossas vidas, para enfrentarmos momentos difíceis. Vou te dar um exemplo. Lá no primeiro bloco nós comentamos sobre o suicídio, e o final das investigações é que não se sabe o que aconteceu com aquela pessoa, o que levou ela a fazer aquilo. E eu posso te esclarecer, sob a luz da palavra de Deus, que todas as pessoas que cometem suicídios, elas são influenciadas pelo mundo espiritual, por aquilo que ela não vê, mas por aquilo que ela escuta. A maioria daquelas pessoas que cometem suicídios, que não são disfarçadamente ou veladamente assassinatos, tá? Porque existem casos assim, mas estamos falando puramente dos suicídios, pessoas que dão cabo da sua vida. Essas pessoas são influenciadas pelo mundo espiritual, onde o inimigo das nossas almas que existe, né? O diabo e seus demônios, ele chega lá e fala para a pessoa, exemplo, né?
de algumas declarações, pessoas chegaram próximo do suicídio. Você não tem mais jeito, a tua vida não tem mais jeito, dá cabo nela, acaba com ela, e assim elas são forçadas, muitas vezes, a cometerem suicídios. Tragédias que adentram na família. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, porque essas pessoas não estão firmadas num Deus, não têm relacionamento com Deus que possam suportar isso. Essas pessoas não conhecem que quando elas ouvem essas vozes que são reais no mundo espiritual e elas adentram na mente da pessoa, elas não têm autoridade e conhecimento para dizer: em nome de Jesus, se afasta de mim. Em nome de Jesus, eu não vou cometer suicídio, eu não vou destruir a minha vida, porque a minha vida foi Deus que me deu. E hoje, Deus quer abrir o teu entendimento, Deus quer lhe dar conhecimento para você lidar com isso, para que não aconteça uma tragédia na sua casa, na sua família. Ou, se aconteceu na sua casa, na sua família, que não volte a acontecer, que você quebre essa maldição, que você destrua isso no mundo espiritual. E para isso acontecer, o próprio Jesus diz: é necessário ser revelado. E Ele está, através da minha vida, compartilhando contigo hoje, que está sendo revelado para você mistérios ocultos, outrora ocultos. Enquanto você faz mais um momento de reflexão, uma breve reflexão aí, nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos com o programa Momento de Reflexão, com o tema Mistérios. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Mistérios. Mistérios. Estamos falando sobre as coisas que acontecem à nossa volta e muitas vezes nós não entendemos. No primeiro bloco, nós citamos alguns versos da palavra do Senhor para nos dar como base, como orientação, como Efésios capítulo 3, dos versículos 5 a 9. Nós citamos no segundo bloco sobre Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento, e falamos sobre algumas situações que acontecem à nossa volta e que muitas vezes nós não sabemos. Citamos também o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, onde Jesus diz, lá nos versículos 25, 26 e 27, sobre aquilo que estava oculto. Jesus, Ele pode revelar aqueles assim que Ele escolher e aqueles que estão de coração aquebrantado, abertos para verdadeiramente receber a palavra de Deus. E nós queremos entrar neste momento para dizer para você, como um alerta, que muitas vezes certas coisas acontecem na nossa vida, porque no mundo oculto, primeiro no mundo espiritual que existe e o mundo real em que nós vivemos. O mundo espiritual, eu quero falar para você, acreditem, é mais real do que o nosso mundo. Você talvez possa questionar, não entender bem isso, mas é verdade. Tudo que acontece no mundo de hoje, que nós vivemos, ele foi projetado no mundo espiritual antes. Alguma coisa está em movimento e acontecendo no mundo espiritual, e você não pode negligenciar isso. E muitas coisas, no mundo espiritual existe o bem e o mal, e muitas vezes o mal influencia pessoas que trabalham no ocultismo, que trabalham escondido, fazem manipulações e de repente causas ganhas são invertidas. Sabe por quê? Porque o mundo do mal assopra no ouvido daqueles que não têm compromisso com Deus e não temem a Deus e têm interesses somente pessoais, e muitas vezes eles se deixam ser levados pela corrupção, pela influência e cometem injustiças. Muitas causas são injustas, são invertidas. Por quê?
porque no mundo espiritual aconteceu isso, foi dada uma ordem, e no mundo natural alguém recebeu essa ordem, e assim aconteceu. Mas se você que está tendo uma causa injustiça, você que está passando por situações dentro da sua casa, ou da sua vida, ou do seu trabalho, da sua família, que você não está entendendo, mas se você está sentindo que é algo estranho, algo forte, algo pesado, existe solução para isso. Se você buscar ao Senhor Jesus, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha o texto de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 32, que o apóstolo Paulo diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo fala de um mistério que existe, de um relacionamento entre Cristo e a igreja, entre Deus e o seu povo, através de Jesus Cristo. Esse relacionamento, quando ele é estreito, por mais que o mundo espiritual e o mundo natural conspire com mistérios para tentar fazer coisas que prejudiquem a sua vida, a sua família, levando-o à destruição, se você tem um relacionamento com Jesus, toda essa história pode mudar. Tudo aquilo que estava escondido vai vir à tona, e você vai enfrentar os teus inimigos de uma forma certa, correta, com um Deus que vai lutar em seu favor. E é isso que nós estamos compartilhando. Existem mistérios que estavam ocultos, mas através da palavra de Deus eles são trazidos à tona, para que eu e você tenhamos conhecimento e lutemos contra essas coisas. Quando vozes começarem a falar coisas erradas na sua vida, repreende ela em nome de Jesus, ou busque esse conhecimento através de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que podem te orientar, que podem orar por você, para que você viva uma vida abençoada, para que tudo aquilo que estava acontecendo, os quadros ruins da tua vida e da tua família, possam ser transformados em quadros de bênção, porque Deus quer o melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, eu pensei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para vos conceder o fim que vós desejais. O nosso Deus quer o melhor para mim e para você, mas muitas vezes, por não conhecermos, o povo é destruído porque lhe faltou entendimento. Em João 10:10 diz assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão está referindo ao mundo espiritual também, o diabo, o demônio, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, para você enfrentar algumas coisas que parecem mistérios, estão ocultos, mas Deus traz a revelação e você pode enfrentá-los com a ajuda de Deus e ser um grande vitorioso. Quantas pessoas, Deus não quer que você passe por suicídios na família, Deus não quer que você passe por sofrimentos injustos na sua família, Deus quer que você tenha conhecimento da palavra e você viva uma vida abençoada, você saiba quem você está enfrentando. Quem será que eu estou enfrentando? Eu não estou vendo, você não precisa ver, você precisa saber, e quando você sabe, você enfrenta com autoridade. Autoridade sua? Não, autoridade do nome daquele que tem poder, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos, através desse tema, mistérios, trazendo para você aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, para que você possa ter a oportunidade de receber uma mensagem de conhecimento, para que você possa superar todas as adversidades, ou se não todas, mas perante grande parte das adversidades que podem vir sobre a sua vida. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus pode mudar a sua história. Por isso eu quero orar para que Deus abra o seu entendimento, para você enfrentar os desafios da vida e ser mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Amado Deus e eterno Pai, eis estes e estas
que nos acompanham neste dia através desse programa. Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento dos teus filhos e filhas, para que eles venham conhecer aquilo que estava oculto outrora durante séculos, mas o Senhor revela com tua autoridade, com o teu poder, com o teu conhecimento, para que estas vidas saiam de uma vida injusta, de uma vida, Senhor, com adversidades, para uma vida de bonança, para uma vida de restauração, para uma vida abençoada, onde esses problemas que estão rondando, que ela não sabe lidar, o Senhor possa operar, orientar e direcionar as suas vidas, para que elas possam ter vidas transformadas e abençoadas, e somente Tu, Jesus, pode fazer isso. Eu oro pedindo que haja entendimento, aquebrantamento, através do coração destas vidas e famílias, para que Jesus possa entrar e mudar e revelar os grandes mistérios por toda a eternidade. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Obrigado por mais esta companhia no programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro no programa Momento de Reflexão.